Olá, olha aqui nós novamente para continuar aí a nossa saga e o nosso compartilhamento dessas experiências que tivemos com Deus acerca desse grande sinal no céu que ocorre ainda hoje e que ocorreu ao longo de muitos anos, mas que Deus me deu o entendimento de um ensinamento a partir desse sinal. Ele me ensinou algo com esse sinal que eu quero compartilhar com você e com a igreja de Cristo. E no último vídeo eu estava falando das atualizações que eu fiz nesse livro, depois de passar por a experiência que toda igreja passou entre 2012 e 2018 até agora. Aqui nós tivemos aí dois grandes sinais que foram muito falados e ensinados. Eu falei isso no vídeo anterior, das luzes de sangue e do sinal de Apocalipse 12. Eu quero aqui colocar, porque eu não estava me lembrando do nome, né, dos pastores e dos irmãos que estavam falando sobre isso. No vídeo anterior eu falei do Brandon Ball, falei que era o Brandon Lee, que eu não me lembrava do nome, mas é Brandon Ball, o pastor que fez uma pregação maravilhosa sobre as luzes de sangue, sobre o sinal de arrebatamento, etc. E outros, o Mark Biltz e outros pastores, até aqui no Brasil, também ouviram esses pastores e replicaram, ensinaram, fizeram um trabalho fantástico. Isso alertou a igreja, movimentou a igreja, a fé da igreja, e alertou para o tempo do fim e para o tempo da proximidade do arrebatamento. O sinal de Apocalipse 12, então, tremendo. Scott Clark, esse é o irmão que escreveu sobre esse sinal de Apocalipse 12, Scott Clark. Ele tem aí o trabalho dele na internet, vale a pena você conhecer. E esse sinal realmente foi tremendo, único, e teve um significado muito grande da palavra e desse momento que a gente está vivendo. Até agora, as consequências desse aviso de 2014, 2015, 2017 estão em curso, estão acontecendo, porque posteriormente ao sinal de Apocalipse 12 ainda teve o grande sinal no céu do dragão vermelho, que está acontecendo ainda no céu e aqui na terra, ok? Também esse é outro sinal que está sendo ensinado, que foi ensinado e que deu uma parada agora. E à luz desses sinais, desses acontecimentos, é que eu me cobrei diante de Deus, senti o peso para compartilhar desse sinal aqui, que hoje parece ser comum no céu. Muitas vezes apareceu e continua aparecendo agora esse sinal. Mas nunca eu vi alguém chegar e falar que Deus deu uma revelação especial acerca desse sinal. Até agora. E o que Deus me ensinou em 94 e 2006, 2007, mais ou menos, está aqui nesse livro acerca desse sinal. Há uma mensagem de Deus, há um ensinamento de Deus por trás desse sinal. E ninguém sabe, mas eu sei, porque eu ouvi, Deus falou comigo acerca do que significava esse sinal e me deu um ensinamento para passar à igreja. E por conta de que até recentemente eu nunca consegui compartilhar
esse ensinamento convenientemente, de forma adequada, né? E eu confesso aos irmãos que eu tinha até, de certa forma, descansado, quase desistido agora, recentemente, por conta das coisas que aconteceram comigo desde agosto do ano passado, que eu fiquei um ano trabalhando secularmente, e quando eu saí desse trabalho secular no ano passado, em 2018, Deus falou comigo que eu ia sair do trabalho e que eu me preparasse. E eu entendi que Ele gostaria que eu fizesse esse trabalho, que eu tenho mais ainda 3 outros títulos, livros, que Deus me deu, me inspirou, não de questões assim de sinal, de Apocalipse, não, é só esse, mas outros 3 títulos que Deus me inspirou a escrever, e eu pensei que iria começar a trabalhar a partir de setembro do ano passado, me preparei, peguei os exemplares dos livros, fiz o material e tudo, e desde agosto em diante, quando eu saí do trabalho que eu estava secular, parece que passou um rolo compressor por cima de mim, eu fiquei doente, eu tive muito problema, muita tribulação, eu fiquei doente. Em janeiro, eu passei agora, de 2019, muito mal, uma semana na cama, no período de calor de que aconteceu aqui em 2019, em janeiro. E depois disso eu fiquei com problema na mão, olha aqui, tá vendo? Meio vermelha a minha mão, ponta dos dedos. E eu tive um agravamento de síndrome de túnel do carpo, e minha mão ficou, a ponta dos meus dedos ficaram dormentes, e eu fiquei com o braço fraco por causa desse ligamento aqui, e tudo sequela de um problema que tive anterior, de chikungunya. Então, isso tudo aconteceu de agosto até janeiro de 2019. Agosto de 2018 até agora janeiro de 2019. E em fevereiro eu comecei a me recuperar. Em fevereiro. Então, fevereiro, março. E eu comecei a questionar a Deus acerca de por que estava acontecendo isso. Porque Ele que me avisou que eu ia sair do trabalho, que as portas iam se fechar ali, naquele local de serviço. Isso já aconteceu algumas vezes antes comigo. E eu fiquei todo animado, peguei o dinheiro e investi em determinadas coisas, né? Comprei livros, exemplares, comprei um netbook, outras coisas para me preparar para sair, para pregar, para anunciar a palavra, para fazer o que Ele tinha me dado a fazer. E aí parece que passou um trator por cima de mim, eu fiquei cheio de problema, e para piorar tudo, em janeiro eu fiquei doente, e ainda estou sentindo as sequelas desse período tribuloso, complicado, que eu vivenciei a partir de agosto de 2018 até agora. E eu comecei agora, recentemente, a questionar Deus, a falar com Deus, e Ele me lembrou, né, porque tem coisas que são assim, tanto tempo que Ele me lembrou que eu tinha essa responsabilidade, que eu tenho isso aqui, eu estou de posse de algo precioso, que é algo que Ele compartilhou comigo, que Ele me revelou, e que eu não tenho o direito de me calar, porque eu sou testemunha de Cristo.
Eu sou igreja do Senhor. Então eu não tenho opção de ficar calado, guardar e de reputar isso como se não fosse nada. Você eu não sei. Vocês podem olhar aqui e falar, isso aí é uma conversa fiada de mais um pastor que quer ganhar dinheiro, quer vender livro. Problema seu. E Ezequiel fala qual é a função do profeta. A função do profeta é que quando ele vê que vem uma espada sobre a terra, ele tem que tocar a trombeta e avisar. Porque se ele não fizer isso, as pessoas podem morrer com essa espada que Deus manda, e o sangue dessas pessoas, elas são reputadas na conta do profeta que viu antes, que ouviu antes e não avisou. Mas se o profeta ele avisar, se ele passar a palavra para as pessoas, e aí sim as pessoas não quiserem saber, deixar para lá, aí ela vai morrer, ou a espada vai vir, vai ceifar a vida dela, e o sangue dessa pessoa não vai ficar contada na minha conta. Entendeste? Entendeu? Então é disso que se trata. Não se trata de eu querer ficar rico, de vender livro ou coisa semelhante, mas tem a ver com a minha responsabilidade como profeta de Deus, que sou, porque ele decidiu assim, porque ele me falou, acabou. Você quer acreditar ou não, o problema é seu. E se você prestar atenção na palavra, seja em Jeremias, Isaías, Ezequiel, ele diz assim, você fala, porque são filhos de dura cerviz, mas eu fiz o teu semblante como diamante, falou para Ezequiel, para você falar. Se fosse para um povo de outra língua, e talvez eles te receberiam com facilidade, mas são filhos de dura cerviz. Mas não temas, fala de qualquer maneira, porque eu vou ser contigo, diz o Senhor para Ezequiel. E da mesma forma que ele falou com Ezequiel, ele falou com Jeremias, ele falou com Isaías, e aí que está a questão. Ele resolveu, por conta de um ato soberano dele, falar comigo. Eu não sabia que ele ia fazer isso, ok? Quando ele falou comigo em 1994, eu estava na minha lua de mel, e ele falou comigo o que ele falou porque ele quis. E ainda disse, olha, eu estou aqui porque eu estou aqui porque eu te amo, eu estou aqui por sua causa. E me mostrou esse sinal aqui. E aí eu fiquei todo alegre, feliz, impactado, mudado para sempre. No meu coração foi circuncidado naquele momento. Mas foi uma coisa que aconteceu comigo. Não foi com você, foi comigo. E eu fiquei com aquilo. Nem para minha esposa eu falei no dia. Eu levei anos para falar isso para ela e compartilhar essa palavra com ela, com a minha esposa. Eu só fui comentar isso, explicar isso, tentar dizer isso para ela anos depois. Certo? Então foi uma experiência comigo. Agora, em 2006, a coisa mudou de figura. Por quê? Porque eu contei no segundo vídeo que eu estava passando por problema, tribulação, dificuldade, e vi no céu 2 dias seguidos, em ocasiões diferentes, de novo o mesmo sinal no céu. Na primeira vez, eu estava tão com o coração seco, duro, que não aconteceu nada quando eu olhei no céu e vi aquele sinal, como um monte pode acontecer hoje, olhar no céu e não significar nada. Mas no dia seguinte, Deus me lembrou da primeira ocasião. Deus amoleceu o meu coração. E aí eu subi ao monte, fui falar com ele, e quando cheguei lá, aconteceu o que eu narrei no terceiro vídeo. Eu vi no chão esse sinal pintado no lugar que eu
orava, sempre tinha o costume de orar no monte, nesse local, e nesse dia, de forma especial, ele me atraiu até lá em cima e mostrou esse sinal pintado no chão e esse alvo aqui no lugar que eu orava, no monte. E aí aconteceu lá em cima que ele me revelou uma grande palavra. Ele me mostrou algo tremendo. Ele me deu uma visão tremenda, uma palavra tremenda. Só que aí, nessa ocasião, que eu já narrei no vídeo anterior, não foi uma palavra só para mim. Não foi só pessoal. Ele falou assim: eu quero te ensinar uma coisa. Olha, vou te contar o que eu fiz com Moisés. E aí depois ele falou: olha, isso aqui que você está vendo, que eu já narrei anteriormente, isso aqui eu vou fazer com você e vou fazer com os meus faróis ao redor da terra. Então, quando ele falou isso, ele modificou o quadro. Não é mais uma palavra só para mim, certo? Ele falou para mim, mas ele falou também que ele ia fazer o que ele estava revelando para mim naquela ocasião que ele fez com Moisés. Ele ia fazer não só comigo, mas com outros faróis ao redor da terra. Que ele ia levantar os seus faróis ao redor da terra. E depois disso viria o fim. Olha, então o que aconteceu? Ele modificou uma palavra que tinha acontecido para mim pessoal em 1994, para algo para toda a igreja em 2006. Levou 6 ou 7 anos para ele me revelar a segunda parte desta visão. Certo? Que passou de uma coisa pessoal para uma coisa coletiva, para a igreja, certo? E para uma palavra para a igreja nos fins dos dias, no fim dos tempos. Então, eu quero que você preste atenção numa coisa. Você pode desacreditar, você pode não crer em mim. Fala, quem é esse camarada para estar falando isso? Eu nunca vi esse cara. Mas por que eu tenho que acreditar, confiar nisso? Você não tem que fazer isso. Você não tem que acreditar, você não tem que confiar. Se você quiser, você não lê, você sai do vídeo, faz outra coisa. Mas o que eu não posso deixar de fazer é de dar o meu testemunho acerca dessas coisas. Por quê? Porque eu sei de quem eu ouvi e como ele fez. Eu sei. Eu sei que eu não estava orando para pedir sinal nenhum. Eu sei que eu estava, aliás, as 2 ocasiões, completamente alheio. E a primeira vez eu fiquei sentindo saudade de Deus e ele me falou o que ele falou. E na segunda eu estava no meio de um monte de problema de tribulação, nem me lembrava mais daquela primeira palavra e ele me atraiu dessa maneira que eu narrei nos vídeos anteriores, fazendo eu ver 2 dias seguidos no céu de novo esse sinal e me fazendo subir ao monte. Quando cheguei lá, isso aqui estava no chão, pintado a cal. E aí ele se apresentou a mim e falou o que falou, que eu falei no vídeo anterior. E narrei a experiência que eu tive no alto do monte. E como ele me deu aquela visão tremenda, maravilhosa, do farol. Porque aquele sinal que era um círculo no chão, depois que eu olhei e vi no céu aquela profusão de luzes, e que eu
contemplei aquele sinal diante dos meus olhos, eu vi que ele tinha se transformado num farol, como está aqui no livro. Ele era assim em 94, eu fui para o monte e ele era assim no chão, e aí a mão de Deus desceu do céu, puxou esse sinal em 2D no chão, estava pintado no cal no chão, e quando ele subia, ele se transformou numa esfera luminosa. E ficou assim, ó. E explodiu, a esfera explodiu em luzes e clareou toda a luz, todo o céu, toda a terra ficou clareada. Todo o céu que eu podia ver ficou clareado. E quando eu olhei diante de mim, era essa imagem, era essa visão que eu tinha diante dos meus olhos, de algo que era na terra, no chão. E isso, ele puxou, que nem se fosse uma sanfona diante dos meus olhos. Eu vi isso. Eu vi isso, irmão. E explodiu essas luzes e ele falou o que falou. Ele falou, olha, eu vou fazer, o que eu fiz com Moisés foi isso. E eu vou fazer isso com você e vou fazer com os meus faróis ao redor da terra. Você pensa que até eu, que ouvi isso tudo, que eu vi isso tudo, que Deus falou comigo, ao longo desses anos todos, eu não me questionei? Eu não falei assim, pô, mas vem cá, tudo bem, Senhor. O Senhor falou isso, mas até agora nada. Desde 94, irmão, passando por 2006, eu publiquei o livro em 2010. Hoje é o que dia? Hoje é abril de 2019, a gente está às vésperas da Páscoa. E aí as coisas que eu estou vendo na internet, as coisas que eu estou vendo, as notícias do mundo em Israel, as notícias que eu estou vendo acerca da iminência de algo acontecer, do mega terremoto, de cair um meteoro e de acontecer 3 dias de escuridão, de trevas, tudo isso que está sendo falado agora tem que ser compreendido pela igreja. Por quê? Porque senão vai ouvir aí que tá para vir 3 dias de escuridão, terremoto e não sei o quê, e não vai entender nada do plano de Deus. Deus tem um plano. E essas coisas que estão acontecendo aí não estão fora do plano. Mas isso aqui tem que ser compreendido. Esse sinal tem que ser compreendido. O ensino que Deus me revelou com esse sinal tem que ser conhecido pela igreja. Tem que ser conhecido. Senão, não teria razão de ser, porque ele teria me revelado isso há tantos anos, se não fosse para ser útil para a igreja. A Bíblia diz que não há dom que seja inútil. Se Deus deu o dom à igreja, a primeira função do dom é ser útil. Ser útil. Muitos falam acerca do dom de línguas, que é o menor, certo? Mas até o dom de línguas, que é o menor, segundo o ensino do Evangelho de Cristo e do apóstolo Paulo, ele tem uma função, é edificar a igreja, correto? É só ler lá em Coríntios, 1º e 2º Coríntios, você vai compreender para que servem os dons e os ministérios. E lá está bem descrito, pelo apóstolo Paulo, que o sinal, o dom de línguas é o menor, mas ele tem uma utilidade, é edificar a si mesmo, é edificar a si próprio. E isso serve para
A própria pessoa que está falando em línguas, em mistério com Deus, Deus entende. Certo? Isso é para edificação pessoal própria, é o que está ensinado na palavra. E a profecia também é um dom de Deus e tem a função de edificar a igreja. Não tem profecia que venha de Deus que não tenha a função de edificar a igreja. Não tem. Está escrito. E outra coisa que eu quero dizer aqui é o seguinte, tem muita gente que fala, mas não tem profeta, mas só tinha profeta no Antigo Testamento. Não é verdade, é mentira isso. Porque se você for ler no Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo colocou na igreja como ele quis. Profeta, apóstolo, profeta, pastores e mestres, né? Nessa ordem ele fala lá, apóstolos, profetas, pastores, mestres, etc, etc. Então, Deus levantou profetas na igreja, amém? Está escrito, não é só no Antigo Testamento não, amigo. Não é só no Antigo Testamento não, irmão. Porque está no Evangelho de Jesus, certo? E o apóstolo Paulo fala isso claramente, certo? Então, chega de conversa. E o profeta, ele não tem que escolher, né, se vai ou se não vai falar. Ele tem que falar, porque ele foi levantado para isso. Deus fala que ele acende uma lâmpada, não para botar debaixo do alqueire ou do velador, mas para botar no lugar mais alto da sala para iluminar tudo. Essa é a palavra do farol. Essa é a função do profeta, ser que nem um farol, para iluminar nos tempos de escuridão. E qual é o tempo que a gente está entrando agora? É o tempo da escuridão da meia-noite, das mais densas trevas, em que Jesus pregou sobre a parábola das 10 virgens, em que tem que haver azeite, não só na lamparina acesa, mas também no vaso, como refil, para poder chegar até Cristo no meio da escuridão das densas trevas da meia-noite. E o que está acontecendo agora? Está se falando de que em breve vão ter 3 dias de densa treva, que vai ter grande terremoto. Então, é necessário que a igreja tenha iluminação, que ela tenha azeite na botija, além de ter azeite na lamparina. Porque quando ouvir o som, o noivo está chegando, e todos se levantarem para sair de suas casas e procurar o noivo, eu quero lembrar você que lá fora vai estar escuro para dedéu, porque naquele tempo não tinha luz elétrica e tinha que ter luz de tocha ou de lamparina, porque senão não ia ver nada lá fora, ainda mais se não fosse noite de lua cheia. Então veja bem só o que ocorre. É a necessidade hoje de que esta palavra seja conhecida pela igreja. Porque, segundo o que o próprio Deus me revelou nessa ocasião, este seria o último sinal antes do arrebatamento. Está compreendendo? Então, nós tivemos vários sinais. Homens de Deus falaram sobre grandes sinais que nunca aconteceram antes. E sobrou para mim a responsabilidade de trazer o significado desse sinal e o ensinamento que Deus deu acerca desse sinal neste exato momento. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. A partir do vídeo que vem, do próximo vídeo, eu vou começar
a falar sobre isso mais claramente com você. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa continuar aí prestando atenção, ouvindo com toda atenção, com todo carinho e meditando diante de Deus acerca dessas coisas. Se você quiser obter o livro para ler e ver melhor todas essas ocasiões que eu estou narrando aqui, ele está publicado no Clube de Autores e ele vai ficar disponível no link que eu vou colocar à disposição de vocês que estão vendo esse vídeo agora, certo? Mas não despreze essas experiências, esse testemunho que eu estou dando acerca do que aconteceu comigo em 94, em 2006 e do que está escrito aqui nesse livro. Você pode, tem todo o direito de duvidar, de achar que não é, que isso é tudo invenção, você pode, mas eu tenho que dizer, tá certo? Então eu estou dizendo aqui do meu jeito, como eu consigo fazer. Eu queria ter mais recursos, eu queria gravar melhor, eu queria ter um cenário, um equipamento melhor, condições melhores de fazer isso, mas Deus me cobrou que eu fizesse agora, por causa da iminência, por causa do tempo, que não tem mais. Então, que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa estar presente aqui no próximo vídeo que eu vou ensinar para você qual é a mecânica e o ensino do farol, da palavra que Deus me revelou, o farol, a igreja do Êxodo, ok? Até lá, se Deus assim permitir. Fica com Deus, até a próxima.